Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje nós vamos fazer a decoração da nossa capa aqui do nosso mini álbum. Aqui eu já vou usar um recorte que ele está incluso no PDF lá na loja para quem adquiriu o kit. Então tem um arquivo certinho para você baixar e recortar essas partes. Eu colei atrás desses recortes papelão, mas pode ser EVA, pode ser dupla face, o que for mais fácil aí para você. E vou separar alguns elementos que eu quero fazer aqui a decoração da minha capa. Eu quero fazer uma decoração bem simples. Vou reservar porque antes eu quero fazer um tapetinho para colocar na lombada, na capa e na contracapa. Para fazer o tapetinho da lombada, eu medi a altura e a largura dela. E vou tirar essa medida tirando 1 centímetro na lateral e na altura, porque eu quero que fique com a bordinha preta aparecendo. Então, eu vou refilar 1 centímetro menor. E aqui eu peguei EVA, passei dupla face e eu vou cortar certinho aqui o tamanho do corte que eu fiz no papel rosa para nossa lombadinha. Vou tirar um pedacinho do liner, colar aqui sobre a lombadinha, para ficar bem colado certinho, para eu não errar essa colagem. E vou tirando aos poucos, aí puxando o liner. Gosto bastante de fazer dessa forma. E ficou desse jeitinho aqui, ó, com uma alturinha bem certinho para colocar aqui na nossa lombada. Mas eu quero colocar aqui uma bailarina. Poderia usar ilhós também, mas como eu tenho algumas bailarinas aqui que faz muito tempo que eu não uso, e apliquei a bailarina, eu escolhi a maiorzinha mesmo e escolhi o amarelo para combinar com o miolinho da flor. Vou tirar as medidas da minha capa e da minha contracapa. Não vou passar as medidas aqui, porque é importante que você tire a medida do seu mini álbum pronto, porque pode ter uma diferencinha aí de tamanho, dependendo da gramatura de papel que você usou, do espaçamento, se ficou tudo cortado exatamente igual e se tem as mesmas espessuras do que eu usei. Então, por isso eu não vou passar a medida. Então, você tira a medida aí da sua capa e da contracapa. Tirando a medida, você vai tirar 1 centímetro de cada lado. Você vai tirar 1 centímetro na altura e 1 centímetro na largura, para que fique meio centímetro de cada lado, para ficar com essa bordinha preta. Porque o mini álbum a gente fez com uma estrutura preta e eu acho que fica bem legal. A gente dá esse destaque aí para os papéis e realçar mais os elementos do kit, tá? Então, aqui eu vou refilar. E vou fazer a mesma forma na capa e na contracapa, tá? Então, você tira as medidinhas aí, refila no tamanho certinho, na sua altura e na sua largura. Eu gosto bastante de usar a base de corte, só que antes, vocês viram que eu fiz uma marcaçãozinha com a lapiseira. Então, eu gosto de marcar primeiro e depois vir para a base para conferir, porque às vezes a gente corta e o papel fica fora de esquadro. Então, eu prefiro fazer dessa forma, mas você faz a forma que você achar mais fácil aí para você. Você pode também usar suas bases de corte, as suas laminadoras para fazer esse corte. Para passar a fita dupla face, eu vou passar em 2 laterais nela toda. E nas outras 2 laterais, eu vou colocar só um pedacinho no meio. Porque a gente não precisa que isso fique muito bem colado, porque a gente já tem a estrutura toda certinha. Então, aqui vai ser um tapetinho mesmo. Então, eu vou passar mais 2 pedacinhos aqui no meio. Aqui no caso, eu estou usando a dupla face, porque a cola no papel preto é um pouco cruel. Se ela cair um gotinho assim para fora, ela fica manchada e dá o brilho no papel. E aqui, como a gente está usando o papel Color Plus, e como o papel não está laminado, qualquer gotinha, qualquer pinguinho de cola que cai, ele vai ficar manchado, tá? O papel vai ficar com um pouquinho de brilho. Mas caso você queira laminar também, o papel Color Plus dá super certo, já fiz o teste, fica bem legal. Aqui eu já passei a dupla face então certinho, tiro uma pontinha do liner
para eu conseguir alinhar bem certinho no papel, porque eu gosto de trabalhar dessa forma, que você posiciona, ó, e se precisar descolar e alinhar novamente, ela não aderiu no papel todo e você consegue reposicionar. Então, eu gosto de fazer dessa forma, alinhado aqui, tendo certeza onde eu vou colar e que tá super certinho, é só tirar o liner e tá tudo coladinho. Então, vou fazer depois o mesmo processo na contracapa. Mas, vou descolar aqui, porque eu esqueci de colocar a fita. Deveria ter colocado a fita antes. Eu gosto de colar a fita com cola. Como eu já fiz esse passo aqui de colocar o tapetinho, eu vou colar com dupla face, que vai funcionar da mesma forma, mas com a cola ele vai ficar mais resistente. Então, aqui já comecei colando a capa, então eu vou só na dupla face mesmo. A dupla face que eu uso é da Delbras. Eu uso a acrílica, não uso a de papel, porque a acrílica funciona também quando a gente vai usar na transparência ou vai usar no acetato. A de papel ela é mais frágil, né? E ela é branquinha, eu não gosto da de papel. E do outro lado, a gente vai começar pela fita. Então, aqui eu vou posicionar a fita aqui, medir mais ou menos a altura da outra. Vou passar um pouquinho de cola. A cola que eu tô usando é a Cascorés Extra. Gosto bastante da Cascorés, porque ela é bem grossa, ela seca super rápido e ela é uma cola super resistente pra gente trabalhar com as cartonagens e com os mini álbuns que vão ser muito manipulados, tá? Já usei bastante cola pano, mas a cola pano chega numa parte assim do vidrinho que você não consegue usar mais, você acaba perdendo a cola. Eu tenho vários vidrinhos de cola aqui que tem cola dentro, mas a cola não desce no biquinho. Então, eu prefiro usar a Cascorés e eu coloco ela num tubinho menor e vou utilizando aí nos meus projetos. Vou fazer a mesma coisa do corte da minha contracapa. Tirei a medida dele certinho aqui, porque pode ser que ele tenha ficado milímetros maiores. Eu gosto sempre de tirar a medidinha antes de fazer o corte. Feita a medidinha ali com a marcaçãozinha com a lapiseira, eu vou com o estilete. Prefiro fazer desta forma, que pra mim fica muito mais fácil. Eu acho que fica mais confiável pra mim cortar desta forma aqui. É importante que a sua régua esteja retinha na hora dessa marcação, porque se a régua estiver em ângulo, também dá diferença em milímetros e acaba ficando torto o papel. Eu vou cortar aqui certinho. E aqui a gente já tem a nossa contracapa, o tapetinho da nossa contracapa. Vou fazer o mesmo processo da fita. Eu não coloco muito na pontinha, não. Eu deixo uns 2 milímetros longe da pontinha. Tem gente que gosta de colar bem pertinho, né, da borda do papel. Eu não tenho esse problema, não. Não é um problema que eu tenho para colar dupla face. Às vezes ela fica enrugadinha assim, ó, mas a gente só passar a dobradeira que ela adere no papel, tá? E vou colar nos meinhos. Vou tirar aqui os linerzinhos, dobrando as pontinhas, o mesmo processo. Tiro assim as pontinhas. Eu uso pinça porque minha unha é bem curtinha e eu não consigo puxar essa pontinha, então eu uso a pinça. Do meio eu já vou tirar, que fica mais fácil. E dobrar aqui as lateraisinhas. E vou posicionar aqui certinho, onde nós já havíamos tirado a medida. Vou alinhar com a minha lombada, tá?
Gosto de fazer bem alinhadinho, o mais que eu conseguir. Tiro o liner e tá tudo coladinho. Gosto sempre de passar um pouquinho a dobradeira, principalmente aonde vai a fita, para que tudo isso fique bem colado. E aqui a gente tem, então, os nossos tapetinhos na capa, contracapa e lombada. E agora eu vou começar colando a nossa câmera com alturinha. Um eu coloquei papelão e nesse outro eu colei EVA com fita dupla face. Vou posicionar esse corte aqui. Como eu disse no começo do vídeo, esse arquivo está lá na loja para quem adquiriu o kit. E agora eu vou tirar o linerzinho da dupla face aqui que eu colei no EVA e já vou colar aqui a lente da nossa câmera. Poderia ter colocado um pedacinho maior, mas eu estou aproveitando alguns retalhinhos que já estavam cortados. Vou alinhar aqui, ó, tá tudo coladinho. E ele vai ficar aqui, ó, vou posicionar ele ali. Para colar no nosso tapetinho aqui da capa, eu uso cola quente, porque o meu papel digital, ele foi impresso numa impressora jato de tinta e todos os meus papéis eu faço a laminação. E a cola branca não cola sobre o papel laminado, então eu preciso usar cola quente aqui nesse caso, tá? Poderia colocar cola de silicone também, mas eu não gosto muito, então eu uso cola quente que ele cola super rapidinho. Cortei um pedacinho aqui da minha florzinha para que entre aqui. Eu gosto bastante de ir cortando, aproveitando os raminhos de flores. Não coloquei essa florzinha de baixo com altura, mas no coraçãozinho ali eu quero colocar uma alturinha. Então, em alguns eu vou usando papelão, outros eu vou usando EVA. E o que tá mais fácil aqui pra mim. Eu tenho muita dificuldade de tirar o liner, por isso que eu vou usando sempre a pinça. E ali eu vou usar um pouquinho de cola quente, porque eu acho que só a cola da dupla face não vai segurar. A gente já tem aqui a câmerazinha colada, um raminho de flores, e aqui a gente nem precisa muito, né? A gente tá fazendo um álbum mais clean, um álbum mais delicadinho, nem precisa de muita coisa para ele ficar fofo. E é um projeto que eu tô fazendo um pouco mais simples, né? De uma forma mais simples, para que todo mundo consiga fazer com poucas ferramentas, com poucos materiais e usando aí basicamente o kit digital impresso e mais nada. Então, por isso, pouquíssimos elementos. Aqui onde eu coloquei a bailarininha, poderia ser botão também, ia ficar super fofo, com botão, meia pérola, um strass. Aí é o que você tiver mais fácil e acessível aí para você. Vou cortar uma frasezinha pra gente colocar aqui também. Essa frase faz parte do nosso printable lá do kit. Como é na capa e vai ficar movimentando bastante, eu resolvi colocar uma alturinha no meio e deixar colado os cantinhos, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Uma alturinha aqui no meio, para ele não amassar o papel, para ele proteger o papel, ficar mais altinho. E aí, a gente cola também com a cola quente os cantinhos, as pontinhas. Vamos ver onde eu vou posicionar as florzinhas. E aí, você vai experimentando, né, com os recortes, o que você acha que fica mais harmonioso, o que você gosta mais. Porque a decoração do mini álbum de scrap vai muito de gosto também, né? Não adianta eu vir aqui falar, coloca isso, coloca aquilo, se não é algo que você gosta. Então, vou posicionar essa flor cor-de-rosa aqui, a rosa mais escura em cima. Vamos ver se esse alfinetinho vai ficar fofo aqui. Senão a gente descarta também. Como eu usei ali a bailarininha amarela e o miolinho das flores é amarelo, eu acho que vai ficar legal o coraçãozinho amarelo aqui. Vamos ver qual lado vai ficar legal.
Ó, 2 já fica muito, então vamos só de 1. Ó, 2 não tá legal. Então, vou tirar aqui e vou passar bem pouquinho a cola para ele não soltar. Deixa eu achar umas perolinhas aqui. Na verdade, isso não é pérola, isso daqui são miçangas que eu derreti para usar aqui para dar pontinhos de luz no projeto. Então, vamos ver as cores aqui que ficam mais harmoniosas na capa. Eu acho que eu gosto mais do amarelo, que dá assim um contraste aí no projeto. Mas poderia ser uma perolinha branca também, poderia ser um botãozinho. Deixa eu achar outra amarelinha, que eu acho que a amarela ficou mais bonitinha. E não vou nem colocar mais que 2. Permanecer com 2 só, para ficar mais delicadinho, mais harmonioso aqui. A gente já tem o coraçãozinho amarelo lá em cima, então vou permanecer com 2. E vou pegar essa fita métrica aqui em formatinho de washi tape que eu fiz para o kit. Eu acho que eu vou cortar um pedacinho e colocar lá aqui em cima. Vamos ver se vai ficar legal. Ver se eu gosto dela aqui. Gostei. Vou colocar aqui. Eu vi que, olhando agora na edição do vídeo, eu tô vendo que a frasezinha tá torta. Vou descolar e arrumar, porque tá bem tortinha. Então, aqui ficou a nossa capa, contracapa e lombada, aplicada, decorado, com fitinha. Vou deixar a playlist desse mini álbum aqui para vocês acompanharem todos os vídeos. E os vídeos são anteriores a esse. No próximo vídeo a gente vai fazer a parte interna. E vou deixar também o link do kit na descrição deste vídeo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhem com os amigos. Beijos. Tchau!